Agora a gente vai falar de obesidade. Na semana passada, mais precisamente no dia 4 de março, foi o dia, da obesidade, desse alerta que a gente precisa estar atento mesmo para ajudar cada vez mais as pessoas que estão passando por isso. E a gente preparou um VT de abertura para vocês terem ideia que os números são alarmantes. Olha lá. Dia 4 de março foi instituído o Dia Mundial da Obesidade. Essa data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e tratamento da obesidade. Segundo a organização, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos que enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Já em relação à obesidade infantil, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde apontam que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos. Por isso, é fundamental que sejam seguidas medidas efetivas de promoção da alimentação saudável, atividade física e prevenção e tratamento da obesidade. Tá aí. Para conversar com a gente, contar dessas novidades também, a gente falava há pouco de novas leis da laqueadura, mas dentro dessa área, dessa especialidade, para esse sentido, pensando na questão da obesidade, temos medicamentos novos aprovados, então tem muito assunto. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV. O endocrinologista Dr. Cristiano Roberto Grimaldi Barcelos, bem-vindo. Muito prazer recebê-lo, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Olha, quando a gente se depara com os números, e claro, um pós-pandemia, a gente sabe que teve uma influência grande também nessa questão, mas o que me chama muito a atenção, doutor, eu queria começar por aí, para a gente entender melhor como a gente pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo, é que além dessa questão de um pós-pandemia e de uma mudança de comportamento de uma sociedade como um todo, ao mesmo tempo, a gente também hoje tem falado muito mais nessa questão de bons hábitos do que antes. Então acaba chamando a atenção os números subirem, os números crescerem e as pessoas terem hoje muito mais informação e mais ideia de como fazer o inverso. Então, queria que você começasse por aí, até para a gente entender essa questão comportamental que nos leva a esses números. Bem-vindo. Perfeito. Bom, a questão da obesidade, ela não é um problema só no Brasil, é um problema mundial, A gente acabou de ver esse VT aí, são 700 milhões de indivíduos com obesidade e estima-se que para daqui a coisa de 2 anos, a gente tenha mais de 3 bilhões de pessoas no mundo com sobrepeso, que é aquele sobrepeso e obesidade, As pessoas que estão fora do peso. Tudo reside no seguinte fato, Carol. A obesidade, ela não é somente a falta de bons hábitos. Certo. Isso que é muito confundido pela população. Por quê? Você tem aquela pessoa que está dentro do peso e que às vezes nem tem uma dieta tão adequada, não pratica exercícios com regularidade. E ao mesmo tempo você tem aquelas pessoas que tentam ao máximo fazer uma dieta, dormem direitinho, porque o sono é importante para a gente não ganhar peso, fazem ginástica e acabam ainda assim ganhando peso. Há algumas décadas atrás a gente não sabia responder isso, mas os últimos estudos, eles têm mostrado de maneira inequívoca que a pessoa que acaba ganhando peso, ela não tem culpa, muitas vezes, de estar com o peso que ela está. Tem fatores genéticos que influenciam, tem medicamentos, tem poluição, alguns componentes da poluição na poeira doméstica. Jura? Que, claro, você não pode pôr a culpa naquela poeira, naquela poluição para estar acima do peso, somente é um conjunto de fatores. Ninguém fica com obesidade porque quer. Ela é uma doença crônica. E assim, falando da parte comportamental, Isso é muito importante para quem está assistindo.
quem está acima do peso, quem tem obesidade propriamente dita, né? Não é só aquele sobrepeso leve, é óbvio que tem que fazer uma dieta adequada, é óbvio que tem que praticar exercícios com regularidade. Entretanto, muitas vezes só isso não é basta. Agora, lembrar que para chegar no peso que ela chegou, ela muitas vezes lutou e coisas que são involuntárias acabaram levando a ela chegar nesse peso. Então, acabou aquela ideia de que a pessoa gordinha, com obesidade, é preguiçosa, é gulosa. Você vê, a gula é um dos pecados capitais. A gente sabe hoje que existem fatores genéticos que fazem a gente comer mais, fatores psicológicos, depressão, ansiedade, a pessoa que acaba descontando na comida, ou seja, tem muita coisa envolvida que está por trás disso. E aproveitando então que a gente vai falar de medicamento, eu vou colocar já a primeira tela aqui para vocês, porque a gente precisa ter cuidado com certas questões, principalmente as pessoas que querem então se medicar, né? Fazer uma automedicação que é extremamente delicado e importante. Doutor, vamos lá. Entrando então nesse assunto, como você colocou, são várias questões que vão levar esse paciente à obesidade, né? É muito individual. No entanto, hoje a gente tem aí classes de medicamentos, né? Diríamos assim, com tecnologia, evoluídos, aprovados, seguros e que hoje vocês conseguem utilizar muito bem. Mas, para o pessoal de casa até entender, qual é o ponto de partida, a indicação desses medicamentos, porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes as pessoas estão utilizando sem precisar da indicação, outras dietas ou outras coisas fariam já sentido, mas recorrem ao remédio por acharem que aquilo então é um milagre, algo que vai ser mais fácil. Como é que é essa questão então desses novos medicamentos e para quem é? Exatamente. Bom, Carol, para te explicar isso aí de maneira bem prática, até para o pessoal que está em casa entender bem, eu vou comentar primeiro a definição de obesidade. Pela Organização Mundial da Saúde, obesidade é excesso de gordura, de tecido adiposo no corpo, e uma das maneiras da gente saber se está com esse excesso de gordura é através do cálculo do índice de massa corpórea. Pega o peso, divide pela altura elevado ao quadrado, você vai ter um número ali. Acima de 25 quilos por metro quadrado, já está fora do peso. Mas se passar de 30, já é o quadro de obesidade. Ainda é dessa fórmula, então, o cálculo? É uma das maneiras. Nem é a melhor no consultório, porque a gente também pode avaliar a composição corporal, a porcentagem de gordura. E uma coisa muito prática no consultório, que o médico deve fazer com o paciente, independentemente da área, medir a circunferência abdominal do paciente. Pergunta para o paciente primeiro, posso falar sobre o seu peso? Você se incomoda da gente pesar? Você se incomoda da gente medir a cintura? Esse tato, para aquela pessoa que já está com baixa autoestima, às vezes está querendo fugir do assunto, é importante. Bom, mediu. Se tiver excesso de circunferência abdominal, tá com aquela barriguinha mais saliente, isso denota o que para o médico? Que tem excesso de gordura visceral. Não é o pneuzinho, aquela que está lá dentro, que faz muito mal, que leva ao risco de diabetes, colesterol alterado, infarto, AVC em última análise. Bom, detectei que a pessoa tem obesidade. Está fazendo dieta, exercício, dormindo corretamente, faço questão de frisar qualidade e quantidade de sono, que é importante, e não está dando certo. Aí o médico, com seu juízo clínico, pode entrar com alguma dessas medicações. Agora, se é uma pessoa, Carol, que já tem aquele sobrepeso, aquele quadro mais leve de obesidade, se ela já tiver diabetes, hipertensão, alguma comorbidade associada à obesidade, ela também pode receber o medicamento, mesmo sem ter aquele índice de massa corpórea tão alterado. Entendi. Só as medidas de estilo de vida não estarem funcionando, que essas são as fundamentais. É mandatório, obrigatório fazer essas mudanças antes de sair tomando remédio para não pensar que é milagre, como você falou. Sem dúvida. E aonde recai o problema que você falou de automedicação? Antigamente, a gente tinha medicamentos que ajudavam na questão alimentar, mas eram medicamentos que davam muito mais efeitos colaterais, até sob o ponto de vista neuropsíquico. Daí que vem aquela ideia de que, olha, o remédio para perder peso pode fazer mal, é um remédio controlado, alguns precisavam de receita dupla via, outros de receita azul e etc.
Hoje em dia, a gente tem medicamentos que eles são dotados de maior segurança, como você falou. Tá. São remédios que não causam dependência, vício, não afetam a parte cardiovascular, não mexe com sono, com humor, nada disso. Agora, isso também fez com que esses remédios tivessem uma forma mais simples de compra. O paciente vai lá e adquire aquilo sem precisar de uma receita controlada. Entendi. E aí, isso abre margem para automedicação. E é a mesma coisa que... Você sabe pilotar foguete, avião? Eu também não. Nenhum. Se a gente for pilotar um negócio desse, a gente vai cair, vai morrer, vai matar todo mundo que tiver com a gente. A pessoa, se ela não está preparada para entender a dose que tem que usar, sim, como tem que fazer, por quanto tempo vai se manter esse tratamento, ela muitas vezes vai tratar errado, vai gastar dinheiro à toa. Verdade. E vai se frustrar. Porque não vai dar o resultado que ela está esperando e ainda vai passar mal, né? Porque já a gente pode falar também dos efeitos colaterais, ainda que diferentes de outras classes, né, de medicamentos, mas ele também provoca o seu efeito colateral. Todo remédio tem seus efeitos benéficos e maléficos. Realmente, são mais leves esses daqui, são efeitos colaterais menos graves, mais benignos, entre aspas, mas tem que tomar cuidado, sim. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto, porque a gente vai falar de obesidade infantil também. E aqui, ó, próximo tema aí na tela para vocês. Quem quiser mais explicação, né, da classe dos medicamentos, manda pra gente nas perguntinhas, que a gente vai falar de crianças e adolescentes. Doutor, volto já. Olha, vou dizer um negócio. Programa top. Bom, a gente está falando hoje, então, de obesidade e deixamos aí essa tela de crianças e adolescentes, doutor, antes da gente voltar a falar um pouquinho dos medicamentos, que eu acredito que seja uma dúvida do público, então já vão chegar as perguntinhas. Quando a gente para pensar, é muito triste, é muito difícil, porque quando no início da nossa entrevista você disse que daqui a alguns poucos anos os números vão aumentar ainda mais. Por quê? Porque a gente está vendo que as crianças e os adolescentes vão crescer e vão carregar aí toda essa situação. Mas a minha dúvida é o seguinte, volto a te perguntar, é uma questão comportamental do que a criança vive, associa e tem ali disponível em casa, pensando na questão dos alimentos, do preparo dos alimentos, ou você acredita que essas crianças e adolescentes que estão vindo então com esse excesso de peso também têm todos os outros fatores e que as tornam ali também numa dificuldade maior da perda de peso? Então, olha, a obesidade, ela, como a gente já falou, não é causada por um único fator, só a questão do hábito. É claro que para ajudar a prevenir e tratar o excesso de peso, qualquer que seja a faixa etária, inclusive para criança e adolescente, Carol, é importante a mudança de hábito. Entretanto, a gente sabe que hoje a genética, ela responde de 40% a 70% do peso que a gente vai ter enquanto adultos. Eu vou dar um exemplo rapidamente aqui, porque a gente não entendia isso até um tempo atrás. Mas alguns estudos feitos com um modelo de paciente muito interessante, que são aqueles gêmeos idênticos, que a gente chama de monozigóticos, que foram criados por serem órfãos e por razões diversas, foram criados por famílias diferentes. Pois bem, são vários pares de gêmeos nesses estudos, nessas condições, e mesmo que tenha sido criado em família de pessoas obesas, com maus hábitos, ou crianças criadas muitas vezes em famílias de pessoas que fazem uma alimentação boa, que treinam, depois de alguns anos, quando esses meninos, meninas têm seus 20, 30 anos, eles se encontram, eles não têm um peso tão diferente um do outro. Eles não puxam para o peso da família adotiva. Entendi. Isso mostra pra gente o quanto a genética, a hereditariedade tem de fator. Um filho de pais com obesidade, pai e mãe, chega a ter 80% de chance de ser uma criança com obesidade. E uma dica, você estava falando em laqueadura agora, então vamos entrar nessa seara para as futuras mamães. Se a mulher engravida com excesso de peso, aquela criança que nasceu tem chance 3,5 vezes maior de ter obesidade. Puxa. Se a mãe não amamenta, a importância do aleitamento, a criança também tem mais chance de obesidade. Jura? E uma criança com obesidade, os trabalhos já mostram, não é só intuição médica, comprovadamente tem mais risco de ser um adulto com obesidade, com todos os problemas que a obesidade causa. A obesidade causa, mesmo na infância, inúmeros problemas. A obesidade causa 229 tipos de doença ou, pelo menos, é um fator de risco para elas, incluindo 13 tipos de câncer. Porque a gente sabe que
obesidade doutor? Mexe com a autoestima, da diabetes e tal, mas pode causar inúmeros outros problemas respiratórios, pode levar à infertilidade. A menina que tem obesidade, tem lá seus 14, 15 anos, falando da adolescente, ela tem 1.400% mais chance de ter a síndrome de ovário policístico, que está associada a baixa autoestima, espinha, pelinho no corpo e tal. E para tratar isso aí, vamos falar da mensagem boa. Sim. Basta cuidar, basta fazer o que a obesidade fez com aquele corpo, com aquela mente. Vamos desconstruir esses problemas. E aí reside mudança de estilo de vida. E hoje a gente tem medicamentos, né? Você comentou que depois a gente vai comentar. Dos medicamentos para crianças a partir de 12 anos. Ah, é? Já que aqui pela nossa Anvisa já são aprovados. Nos Estados Unidos já tem até mais medicamento aprovado do que aqui. Assim. Já existem aí algumas alternativas para tratar a obesidade como ela deve ser tratada, como uma doença, e uma doença que infelizmente não tem cura. É igual diabetes, é igual hipertensão, tem controle. Tem controle. Mas se você para o tratamento no meio do caminho, a tendência é ter reganho de peso. Volta tudo, né? A gente vai falar, inclusive, de bariátrica daqui a pouquinho, mas me veio uma questão na cabeça, doutor, eu acho importante a gente colocar, a gente sabe que as crianças passam pelo pediatra, né? Tem as consultas ali, depois de certa idade, anuais e etc. E que muitas vezes existem excelentes profissionais, né, pediatras, a gente sabe disso. Mas existem alguns ali que talvez não investiguem um pouco mais, né, e que de fato essa criança precisa então de um olhar de um endocrinologista. Agora eu queria que você dissesse para os pais que estão nos assistindo, mães e pais, já que isso é extremamente importante, e bom, eu como mãe, eu acho extremamente importante e sério que a gente saiba o momento de agir. Então, para muitos pais, vão olhar, né, aquela criança crescendo e falar, mas agora ela é criança. Daqui a pouquinho vai crescer, vai vir a fase do estirão, eu já vi muito. Vai crescer, aí emagrece. E aí o tempo vai passando e aquilo realmente não acontece. Eu acredito que para as meninas ainda seja mais difícil que para os meninos, pensando em toda a questão hormonal e depois quando vem a primeira menstruação. Então, doutor, qual é o momento de agir? E realmente procurar um profissional que cuida disso. O pediatra vai continuar lá, dando o apoio e suporte para outras questões, né? Para as pessoas não perderem o tempo mesmo, o time do negócio. Exatamente. Eu vou ser bem objetivo aqui para o pessoal que está em casa, para o papai e para a mamãe. Detectou que está acima do peso ou que tem obesidade mesmo, o tratamento tem que ser imediato. Existem alguns estudos que não são assim, a gente não pode dizer que tem aquele nível A de evidência, mas eles são estudos que sugerem alguma coisa, que permitem a gente fazer hipótese, pelo menos. Quando o ser humano ele fica muito tempo pesado, quanto mais tempo ele fica, mais difícil para voltar para o peso habitual, aquela faixa de peso saudável. E outra coisa, explicar para o pai e para a mãe, né? Na grande maioria das vezes, aquela ideia que você falou do estirão, meu filho vai esticar, depois ele tá com 13, 14 anos. Gente, isso não é sinônimo de emagrecimento, isso não controla a obesidade, na grande maioria dos casos, não pode entrar nessa. E tratar com a dieta, com o exercício, com o sono correto, essa higiene do sono que eu tanto falo, e eventualmente, de acordo com o profissional, com medicações, de maneira bem ética, bem séria, o quanto antes. Você foi perfeita nisso, não perder tempo é importante. Eu tenho muito medo. E a gente vai criando, claro, né? A gente sempre não quer acreditar, né? Enfim, cada pai vai ter sua questão, mas essa pode ser a questão de muitos pais que estão nos assistindo e estão ali aguardando que aquilo resolva quando a criança crescer e tal. Então, achei bacana você comentar. Posso dar um exemplo nesse sentido? Claro. É muito prático também. Todo mundo sabe que a obesidade aumenta a chance de diabetes tipo 2, aquele diabetes da pessoa que está acima do peso, com aquela gordura visceral, né? Isso há 30 anos atrás era quase que exclusivo das pessoas com mais de 40 anos. Hoje a gente tem já uma epidemia, entre aspas, uma pandemia, se é que a gente pode chamar assim. A incidência aumentou muito de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Meu Deus. Por quê? Porque aumentou-se muito a incidência de obesidade e sobrepeso. Tem um trabalho americano que mostra que hoje a quantidade de crianças com sobrepeso e obesidade é 4 vezes maior do que nos anos 70, por essas mudanças alimentares. Cada vez menos as crianças se exercitam, ou porque é perigoso sair na rua, né? Eu brincava na rua. Eu imagino, não tô querendo saber a sua idade, não quero ser indelicado, mas você também brincava na rua. Com certeza.
Era uma infância diferente. Hoje a molecada... O que vai deixar a criança até 9, 10 da noite nas grandes cidades à noite brincando, etc. É mais difícil, a gente sabe. Sim, mas sim. Essa mudança de hábitos todas, junto com o fast food, com esses alimentos ultraprocessados, que são muito gostosos, são palatáveis, mas tem muita gordura, muito carboidrato, essa coisa de muitas calorias. Isso acaba sendo, às vezes, um caminho sem volta para algumas pessoas, para algumas crianças, que é o tema que a gente está abordando aqui. Gente, fiquem atentos. Eu vou colocar o próximo, porque tem perguntinha do público. Quer colocar perguntinha antes, Glaucia? Então, vamos falar essa questão, que é a cirurgia bariátrica, que em muitos casos, doutor, eu queria ouvir sua opinião, ela pode ser ali uma ajuda realmente, algo que dê aquele start, a pessoa veja o resultado e depois ela consiga mudando os hábitos, enfim, a cabeça, ela consiga levar aí esse outro corpo que ela adquire depois da cirurgia. É extremamente importante esse tema, porque cirurgia bariátrica, quando bem feita, quando bem planejada, aquele paciente que tentou de tudo com mudança de estilo de vida, até com medicamentos no plural, feitos de maneira ética, né? O tratamento clínico, e não estão conseguindo resultado. Se tiver mais que 40 de índice de massa corpórea, que é obesidade grau 3, obesidade grave, ou se tiver doenças ligadas à obesidade, como hipertensão, por exemplo, com IMC maior ou igual a 35, hoje em dia, essas pessoas que já passaram por todo o tratamento sem sucesso, elas podem ir para uma bariátrica. Agora, a gente não recomenda passar por uma bariátrica sem uma avaliação psicológica, cardiológica adequados, né? Tem as indicações formais. E para aquelas pessoas com indicação, Carol, isso é fundamental. A gente tem um relato, eu vou dar um exemplo aqui que me tocou bastante. Uma paciente que tinha seu IMC bem elevado, era quase 60, ela tinha praticamente 200 quilos. Nossa. E ela comenta que o dia mais feliz da vida dela foi quando ela, após a bariátrica, após perder praticamente 80, 90 quilos, ela conseguiu fazer a higiene íntima dela no banheiro. Olha só. Tá? Então, assim, impacto, são as coisas mínimas, sem dúvida, tão importantes. Sem dúvida, sem dúvida. Vou colocar a perguntinha do público e a gente vai voltando então nas questões que a gente está abordando aqui, certo? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Cíntia, um beijo, obrigada. Tenho 22 anos, 1,70 m, 90 quilos, sou obesa, porém não tenho nenhum problema de saúde. Por quê? Bom, Cíntia, obrigado pela sua essa pergunta, né? Uma coisa importante para a gente falar aqui, não só para a Cíntia, mas para todo mundo, Carol. O fato da pessoa estar com excesso de peso, com obesidade, muitas vezes aquela obesidade visceral. Se ela tem exame de glicemia normal, colesterol, triglicérides, pressão, tudo normal, isso não necessariamente é sinônimo de ser saudável. Por quê? Imagina... Lembra do filme Titanic? Tem o iceberg ali, né? Todo mundo visualizando o mar, tem um iceberg ali, o topo dele, aquela montanha de gelo, mas embaixo ali, na profundidade, a gente tem a base do iceberg. Então, eu não preciso e não vou esperar a pessoa ter uma glicemia alterada para começar a cuidar do peso, porque isso é só uma questão de tempo, é isso que os estudos têm mostrado. E existe aquela má interpretação, muitas vezes, eu tô com um peso elevadíssimo, mas os meus exames de laboratório estão normais, então eu não preciso fazer nada. Isso não é assim, porque a gente sabe os riscos que essa pessoa tende a correr. A gente já viu esse filme antes, mas isso com base em estudos com alto nível de evidência. Em algum momento o problema vai chegar. E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, isso vale para pacientes, para a população e para profissionais de saúde. Como a Cíntia até escreveu, Cíntia, você não tem culpa disso, que agora que você vai saber da informação. A gente evita hoje de falar pessoa obesa, pessoa diabética. Você não usa esse adjetivo, você fala aquela pessoa com diabetes, com obesidade. Os estudos mostram que quando você não adjetiva, essa pessoa, ela adere mais àquelas mudanças de estilo de vida tão úteis para o tratamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo feio aqui, mas para todo mundo entender. Nenhum médico chega e fala para o paciente que ele é o paciente canceroso. Claro que não. Então você não fala diabético, hipertenso mais. Eu ensino os meus alunos da faculdade de medicina exatamente isso. Olha só. Isso ajuda a tirar o estigma que a pessoa tem, eu sou obesa. Não. Gordo, então, pelo amor de Deus, aí que não pode falar mesmo, é pejorativo. Pessoa com sobrepeso, com obesidade, tá? Muito bom, doutor. Tem mais perguntinha? Olha lá.
Obrigada, Jane, um beijo. Quando faz uma dieta e atividade física, mas a vitamina A e a D começam a baixar, é normal? Olha, Jane, obrigado pela pergunta. Olha, a vitamina A, a vitamina D é um exemplo típico de algumas pessoas que estão fazendo dieta, mas pode acontecer com as pessoas que usam um medicamento chamado Orlistat. Tá? Tem uns 20 anos já no mercado. O Orlistat é um remédio que faz eliminar uma parte das gorduras da dieta nas fezes. Quer dizer, a pessoa absorve menos alimento e algumas dessas vitaminas precisam de gordura para serem absorvidas. Então, geralmente quando usa esse remedinho, vitamina D, E, K e A e a D foi o que a Jane citou, elas podem aí ficar com uma certa deficiência. Isso a gente vê quando o paciente faz bariátrica também, no caso da vitamina D, ferro, vitamina B12, etc. Para a vitamina A, é mais no uso desses medicamentos mesmo, como o Orlistat. Agora, vitamina D, a gente toma menos sol e a pessoa que está acima do peso, ela também converte menos os raios solares na sua pele em vitamina D. Assim como uma pessoa com mais idade também tem uma baixa conversão. Tem que tomar o solzinho na hora certa, prevenindo câncer de pele, mas tem que cuidar dessa parte também. E se precisar suplementar, fazer a suplementação com orientação, médico direitinho. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. O médico me receitou caneta contra a obesidade, mas com aplicações diárias e não semanais. Tem alguma diferença? Eu também estou com medo de começar, pois sofro de refluxo e indigestão. Doutor, agora é o momento, faz o gol, doutor, e fala dessas novas canetas aí, que eu sei que todo mundo tem dúvida. Tati, obrigado pela pergunta. Essas canetas fazem parte de medicamentos que a gente chama hoje de análogos do receptor de GLP-1. Mas tudo bem, não precisa guardar nome, deixa que o médico fica sabendo disso aí. O que é importante saber, Tati e todo mundo? É importante lembrar que esses medicamentos, eles são eficazes, são seguros sob o ponto de vista neuropsíquico e cardiovascular, mas podem dar efeitos colaterais como problemas digestivos, pode dar um pouquinho de enjoo, de náusea, geralmente leve. E que depois de algumas semanas, coisa de um mês no máximo, essas náuseas tendem a desaparecer e a pessoa fica muito bem. Não é por isso que elas emagrecem, né? Porque eu tô nauseado, eu não quero comer. Mas mesmo depois, essas pessoas acabam emagrecendo porque ingerem menos alimentos. Ele inibe o quê, doutor? Ele aumenta a nossa saciação. O que é saciação, pessoal? Eu fui no restaurante por quilo aqui embaixo, enchi o prato, consegui comer um pouquinho só. Isso é saciação. Saciedade é eu não pensar na refeição seguinte. Fico muito tempo sem querer comer. E existem evidências que eles podem até diminuir fome, quer dizer, eles agem de várias maneiras. E levam a um bom resultado com relação à perda, mas é importante saber da manutenção desse peso. Com a parte alimentar, com exercícios regulares, que representam a ferramenta mais importante para o peso ser mantido até o fim da vida, e o uso de medicamentos. Assim como uma pessoa com pressão alta vai tomar remédio sempre, porque se ela parar o remédio, a pressão tende a subir. A pessoa que usa insulina para diabetes, se ela parar, tende a subir a glicose. Para o peso, algumas pessoas, claro, vão acabar mantendo peso sem remédio, mas para a maioria dos pacientes, elas precisam manter o remédio com médico, acompanhamento certinho em caráter crônico. E essas canetas, aqui tem, liberada aqui no Brasil para obesidade, ela é diária. É isso que eu ia te perguntar. É uma substância chamada liraglutida. Agora, para ser bem prático aqui, o médico, de acordo com o CFM, ele pode utilizar um negócio extra-bula, que chama off-label. E existe um outro medicamento que é de aplicação semanal, né? Certo. E aí, alguns médicos receitam, isso aí é permitido, já foi até aprovado pela Anvisa com uma outra dose, não está na prateleira ainda, um tipo desse que é da mesma injeção semanal para diabetes tipo 2, para obesidade. Agora, só ressaltar que esse medicamento que é semanal, ele tem que ser usado semanalmente. Todos os estudos e toda a lógica de biologia do que o remédio faz no corpo mostram que tem que ser semanal, não diário. E doutor, eu tenho que te agradecer muitas perguntas, muitas mensagens. Doutor Cristiano Roberto Grimaldi Barcelos, que é endocrinologista, volta ao Você Bonita, não se preocupem. Eu vou deixar o Instagram, né, e nas redes sociais é @abeso mesmo, né? abeso, _evidências, peraí.
Evidências, pode falar, doutor, em obesidade, certo? Ah, então. Essa é a Associação Brasileira para os Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica, que é parceira da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então lá tem todos os assuntos e tantos outros trabalhos também, mas podem encontrar. E uma fonte confiável. Olha que legal, gente. Então, vou falar de novo. @abeso_evidências em obesidade. Vocês encontram todo esse trabalho. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelas explicações, pela gentileza. E eu acho que a gente vai ajudar muita gente. Até a próxima, Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Foi muito bom, né?